Amém? Mateus capítulo 8. Vamos ler o versículo 5. O servo de um centurião. O versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu criado fazer isso, e ele o faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse ao que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Glória a Jesus. Pai, graça eu lhe dou por essa noite, dou graça por essa pregação que antes deles receberem, o Senhor já havia me dado durante a semana, e o Senhor conversou comigo, e eu conversei com o Senhor nas madrugadas que estavam aqui conversando a respeito dessa mensagem. E durante algumas madrugadas o Senhor foi trazendo uma luz, um entendimento sobre o que esse centurião quis expressar. E na verdade, Pai, ele falou de algo muito profundo, porque ele fala do mundo espiritual. E nós temos atendido pessoas com problemas com o mundo espiritual. Nós temos aqui, meu Pai, ensinado sobre o mundo espiritual, porque o Senhor tem nos dado a direção para falar das coisas espirituais. Por isso eu quero te agradecer por esta oportunidade, porque o Senhor disse: se você hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Então coopera comigo, Espírito de Deus, enquanto o teu servo estiver ministrando. Opera, cura, meu Deus, faz estremecer esse lugar, traga libertação, avivamento, batido com o Espírito Santo e salvação de alma. Que na sua presença, Pai amado, sua igreja te glorifica e te exalta, em nome de Jesus. Querido, o centurião, ele vem até Jesus e ele vai dizer a Jesus algo que deixa Jesus atento naquelas palavras. O que me chama a atenção é que quando ele vai falar com Jesus a respeito do seu criado que está doente, muito doente, paralítico. Então, se ele ficou paralítico porque aconteceu alguma coisa, mas ele vai explicar a Jesus que de repente aquele seu criado, ele fica completamente debilitado em cima da cama, definhado o seu corpo, seus ossos ficaram completamente definhados, e ele percebe que logo após ele fica atormentado e com uma violência muito grande. Então o texto fala que esse criado, ele estava bom, mas ficou doente. E as coisas aconteceram de repente, porque as coisas acontecem de repente. De repente vem uma má notícia. De repente uma má notícia de desempregado. Estou desempregado. De repente uma má notícia que aconteceu com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa. Sempre é de repente que as coisas acontecem. Mas a questão é que as pessoas não percebem que muitos dos de repente está por trás do mundo espiritual. Isso é uma das batalhas
que o diabo trava com as pessoas para não permitir que as pessoas ouçam a verdade. Porque quando se ensina a verdade, o diabo odeia a verdade. Fala para o teu irmão assim: o diabo odeia a verdade. O diabo odeia a verdade. E se ele puder roubar sua mente, ele vai fazer isso. Porque Jesus disse que o semeador, ele saiu a semear. E a semente caiu ao pé do caminho. Então Jesus disse que a semente que caiu ao pé do caminho, o diabo veio e roubou a semente que caiu ali. Então uma das estratégias do diabo é roubar a mente das pessoas, é distrair as pessoas, porque não quer que as pessoas ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então esse homem, ele vai falar algo que me chamou a atenção, pastor, é que ele disse para Jesus assim, ele falou assim: Senhor, o meu criado já está paralítico, e atormentado, e com muita violência, ele está numa agitação de forma violenta dentro de casa. Mas se o Senhor disser somente uma palavra, ele vai ficar curado. Então, aquele homem, querido, ele ouve do Senhor Jesus um favor muito grande. E qual era o favor que aquele homem ouviu? Eu irei na sua casa. Que privilégio Jesus dizer: eu irei na sua casa. Imagina que naquele dia, imagina que havia uma multidão seguindo Jesus. Imagina que Jerusalém, todos os povos que estavam ao redor queriam estar com Jesus, queriam tocar em Jesus, queriam falar com Jesus. E esse homem, ele ouve Jesus dizer a ele: eu vou na sua casa. Mas ele disse: não, eu não sou digno que você vá à minha casa, mas basta que você diz uma palavra. Uma palavra. E é aqui que eu quero começar a trazer uma revelação para você. Quem quer receber a revelação? Glória a Deus. Querido, eu já falei para você que eu não tenho o dom do ensino, mas eu sou um pregador do Evangelho. E o pregador do Evangelho, ele não narra a história, ele prega a palavra trazendo a revelação. Então Deus me usa assim. Eu não fico aqui contando história, não fico aqui falando ponto por ponto, mas eu leio, já entro com a revelação. E a revelação, quando ela entra no coração do ouvinte, é como um relâmpago. Porque a fé, repete comigo, a fé é como relâmpago. Quando vai, bate, você tem que pegar logo. Bate o palmo, glorifica o nome de Jesus. Exalta o nome do Todo-Poderoso. Então, quando aquele homem diz assim, basta uma palavra, aquele homem que diz assim: eu fui ensinado a obedecer a voz de uma palavra. Olha o que esse centurião quis dizer. Eu já estou interpretando o que ele quis dizer, querido. Eu vou repetir para você. Eu já estou interpretando o que o centurião ele quis dizer para Jesus. Jesus, se o Senhor enviar uma palavra, vai acontecer. Sabe por quê? Porque antes de eu me tornar um centurião, eu aprendi o valor de uma palavra. Você pode bater palma e glorificar o nome de Jesus? Eu aprendi com meus superiores o valor de uma palavra dada é obediência. É obediência. Então, isso, querido, é muito profundo. É muito profundo. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo. Mas disse somente uma palavra. E o meu criado há de sarar. Ele está dizendo
Fala assim, Ele está dizendo Ele está dizendo que vai sarar. que vai sarar. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Vai acontecer. Vai acontecer. Se o Senhor disser Se o Senhor disser uma palavra, uma palavra, tudo muda. tudo muda. Porta se abre. Portas se abrem. Com uma palavra, Uma palavra. o céu desce. O céu desce. Com uma palavra, Uma o palavra. Senhor opera. O Senhor opera. Com uma palavra, Com uma você palavra. batiza. Você Com o batiza Espírito com o Santo. Espírito Então basta uma palavra Basta uma palavra. que tudo acontece. Tudo acontece. Então ele quis passar isso. E Jesus está ouvindo. Por quê? E eu vou explicar a você por que Jesus ouve ele. Você entende a conversa aqui? A conversa é que este homem, ele era um centurião, ele comandava 100 soldados. Ele comandava 100 soldados, porque ele era um centurião romano. Olha a conversa. Olha a conversa dos dois. Se o Senhor enviar uma palavra, o meu criado vai ser curado. Vai ser curado. Jesus, ele para ouvir. Porque quando você começa a dizer a palavra com conhecimento, Jesus para te ouvir. Quando você começa em oração, não ficar citando versículo de mente. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus proverá. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se Jesus parar você e falar assim, então, o que significa eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? O que significa Deus proverá? Senhor, eu não sei, eu só sei que está escrito, eu estou falando. Quando você fala citando o que está na tua mente, essa palavra não vai trazer o resultado que você espera. Mas quando você começa a expressar aquilo que está escrito com entendimento, aí é diferente. Jesus para te ouvir. Fala assim, Jesus quer parar para te ouvir. Jesus quer parar para te ouvir. Quando você orar com entendimento e revelação. Aleluia. Então ele continua aqui. Ele continua no versículo de número 9. Pois também sou homem sob autoridade. Ele diz assim, eu também sou um homem sob autoridade. O que ele quer dizer? Que eu sou homem que obedeço o meu superior. Eu também sou um homem sob autoridade. Isso quer dizer, eu tenho autoridade acima de mim. O centurião está dizendo para Jesus, eu tenho alguém superior a mim e eu presto obediência a esse superior. E Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo essas palavras. E ele falou mais. Tenho soldados às minhas ordens. Tenho soldado às minhas ordens. O que ele quer dizer? Eu tenho um soldado que está pronto para obedecer o meu comando. Eu tenho um soldado para obedecer o meu comando. A hora que eu disser ao meu soldado, ele vai obedecer ao meu comando. E Jesus está ouvindo, porque Jesus ele para ouvir quando alguém está falando com conhecimento, com entendimento. E diz assim: e a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Olha que o centurião está dizendo para Jesus: eu tenho soldado às minhas ordens, e se eu disser ao meu soldado vai, ele vai, vem e ele vem. O que ele quis dizer? Eu dou a ordem para enviar e dou a ordem para chamar, e eles obedecem. Por quê? Porque o meu superior me ensinou o valor de uma palavra. Os meus soldados aprenderam o valor de uma palavra.
Por isso ele está falando com Jesus, que Jesus, se ele dissesse uma palavra, o criado dele seria curado. Aleluia. Continuamos. E ao meu criado fazer isso, e ele faz. O que ele quer dizer? Que na minha casa, o que eu digo acontece. Você prestou atenção aqui? Que Jesus está dizendo assim, que esse centurião está dizendo assim: tem alguém acima de mim, tem alguém acima de mim. Se tem alguém acima de mim, então Jesus, tem alguém acima do Senhor. Está compreendendo? Eu quero que você pegue a fé. O centurião está dizendo para Jesus: se tem alguém acima de mim, que eu sou homem, então tem alguém acima do Senhor, que é Deus. E se eu tenho um soldado às minhas ordens, Jesus, você tem os seus anjos, que a hora que o Senhor disser, eles vão cumprir. E se eu mando o meu soldado, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem. Se o Senhor mandar os seus anjos ir, eles vão na minha casa. Se o Senhor mandar os seus anjos vir, eles vão vir aqui. Olha o entendimento que esse homem está tendo. E se eu disser ao meu criado, presta atenção agora, hein? E se eu disser ao meu criado fazer isso, o meu criado faz. Agora ele está dizendo que se Jesus dissesse ao seu discípulo, vai na casa dele, os discípulos iam lá. Está pegando a fé? Está compreendendo isso? Você está entendendo o nível espiritual, a fé que está esse homem atingindo? Esse homem, ele conseguiu enxergar e ter a visão espiritual que Jesus bastava dar uma palavra que os anjos iam executar aquilo que ele disse. Esse homem estava dizendo que se Jesus dissesse os seus apóstolos, vai na casa dele, os seus apóstolos iriam lá e pôr as mãos e o criado dele ficava curado. Olha o nível de fé que esse homem estava tendo. Olha o alcance de fé que esse homem estava tendo. Basta uma palavra. Enquanto eu e você não entender o valor de uma palavra que Deus nos dá e pegar aquilo ali, assumir sua fé, se apoiar nela, e mesmo que as pessoas não acreditem, eu vou confiar. Mesmo que há tempestade, eu vou confiar. Mesmo que há tsunamis espirituais, eu vou continuar confiando. Mesmo que está no deserto, eu vou continuar confiando. Por quê? Porque basta uma palavra de Deus e tudo muda. Às vezes as pessoas falam assim: Senhor, fala comigo. Deus já falou. Senhor, usa um vaso para falar comigo. Deus já usou. Mas a questão não é que Deus usa alguém para falar com você. A questão é se você sabe o valor de uma palavra. A questão é se você tem entendimento que a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela vem e produz o resultado a qual está sendo colocado. Você precisa entender isso. Você precisa compreender o que esse homem compreendeu. Você precisa entender que a tua luta, primeiramente, ela é espiritual. A tua batalha é espiritual. Jesus, ele vai dizer para este homem, versículo 10:
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo no meio do meu povo. Eu estou dizendo de um centurião que era romano. O centurião, ele era romano. Então Jesus estava dizendo que no meio de Israel não encontrou nenhum filho de Deus com tanta fé como esse homem tinha. Por quê, pastor? Por causa do entendimento que ele teve. Ele entendeu que o Senhor Jesus, ele era Deus. Ele entendeu que o Senhor Jesus tinha anjos para dar ordem. Ele entendeu que o Senhor Jesus tinha os seus discípulos, e aquilo que ele dissesse a um discípulo, Pedro, Tiago, vai lá, no mesmo instante, esse discípulo se levantava e ia. Ele está entendendo isso. Por isso que ele está dizendo ao meu criado, aos meus criados, quer dizer, aquele que é da família, se eu disser a ele, faz isso, ele vai fazer. Ele vai fazer. Querido, nós temos que estar pronto para atender essa voz. Meu irmão, a vida precisa de uma transformação. Você não pode mudar o mundo. Você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o ambiente em sua volta. Você não pode mudar as pessoas, porque cada pessoa tem um livre-arbítrio. Cada pessoa tem o poder de decidir o que quer. Se quer morrer, se quer viver, se quer se drogar, se quer fumar. Cada pessoa tem o direito de escolher o que ela quer, o que ele quer. Mas você pode mudar o mundo em sua volta. Você pode mudar as pessoas em sua volta. Você pode mudar a vida em sua volta. Aleluia! Basta uma palavra de Deus, basta uma profecia, aleluia, executada, os juízos de Deus vêm. Basta uma profecia mandada, os céus vêm. Basta uma pregação entrar no coração, a mudança acontece. Então a questão, querido, é de dar passos de fé. A questão é dar passos de fé. Tem pessoas que fazem como esse homem. Você fez isso, eu também fiz isso. Eu vi a Jesus e disse: a minha vida está uma porcaria. Eu estou doente, estou cansado. Senhor, eu estou abatido. A outras vêm: Senhor, o meu marido quer ir embora de casa. A outros vêm: meu Senhor, os meus filhos estão nas drogas. Outros vêm: Senhor, eu estou desempregado, sem dinheiro, falido. Senhor, me socorre. E Deus está dizendo: eu vou te atender. Eu vou te atender. E quando Deus fala que vai atender, Ele é fiel para cumprir sua palavra. Então o que Ele fala? Ele envia a palavra. Mas quando Ele envia a palavra, aquela palavra, ela sai em direção àquilo que você quer e deseja. Mas, meu irmão, se você não estiver firme e decidido, se você não estiver convicto e seguro nesta palavra, não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque a fé, ela move a montanha quando você diz ao problema, quando você declara ao problema. A montanha, ela se afasta, ela vai para o mar, ela cai quando você libera a palavra e permanece firme. Permanece firme. Então Jesus, ele está ouvindo tudo que aquele homem estava dizendo. Teve uma vez, eu ouvi no rádio, um pregador dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele começou a dizer no rádio: não me faltará doença, não me faltará enfermidade, não me faltará dor, não me faltará tristeza, não me faltará angústia, mas o Senhor é meu pastor. Aí tá bom. Aí eu falei: isso está tudo errado, está tudo errado. Olha, não tem entendimento algum, não tem revelação alguma aí, está tudo errado. Aí no outro dia, eu acho que o irmão ouviu essa pregação no rádio. Eu passei num determinado lugar que eu não posso falar, e está lá o pregador, o outro irmão.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará tristeza, não me faltará alegria, não me faltará angústia, não me faltará isso. Mas o Senhor é meu pastor, aleluia. Mas o texto não fala isso, querido. O texto não fala isso. O texto fala contrário, aleluia. Eu estava no mundo perdido, eu estava no mundo cansado, eu estava no mundo abatido, eu estava no mundo de dor, eu estava no mundo das drogas, eu estava no mundo da ilusão. Mas quando aceitei Jesus, Ele foi meu pastor. E quando Ele foi meu pastor, aleluia, Ele me liberou a palavra. E Ele disse para mim, aleluia, você vai ter vida e vida com abundância. Aleluia, Ele liberou a palavra e disse para mim, o plano que eu tenho contigo é de paz. Aleluia, isso, querido, é você entender o que está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque o texto logo embaixo vai falar: porque Ele me faz deitar nos pastos verdejantes. Como é que pode? Como é que pode? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará tristeza? Não me faltará angústia? Que conversa fiada é essa? Que história é essa? Aí fica nos rádios, aí o outro ouve, fica copiando pregação errada, completamente errado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Ele me faz deitar em pastos revejantes. Olha a diferença. É isso que o texto está dizendo. Que eu encontrei Jesus, agora Ele me faz deitar em pastos revejantes. Então, o entendimento, querido, é tudo. É tudo que você precisa. Se apoiar na fé é tudo que você precisa. E aqui diz aqui o texto no versículo 13, pula para o 13, diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai, como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A forma que você desenhou e escreveu sua história, ela aconteceu. A forma que você creu, que você desenhou, o que você sonhou e quer, aconteceu. É isso que Jesus está dizendo para ele aqui. Eu vou ler novamente para você. Lê comigo, lê comigo. Aleluia. Vai, como creste, te seja feito. A maneira que você creu, que você desenhou, que você disse através da fé, aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, meu irmão. Por quê? Ele teve entendimento. Então não fica orando citando o versículo não, querido. Não fica orando citando o versículo da mente não. O Senhor meu pastor nada lhe faltará, mas você não tem interpretação disso. Ora com entendimento, querido. Eu quando oro com entendimento. Porque eu aprendi isso, estou te ensinando isso. Porque os resultados espirituais começaram a acontecer na minha vida. Por quê? Porque quando eu dobro os meus joelhos, eu oro com entendimento. E quando eu cito o versículo, quando estou orando, eu estou tendo o significado, eu sei o significado daquilo que eu estou pedindo. E quando eu falo com entendimento, Deus me ouve. Eu não saio jogando para o céu o versículo da minha mente. Eu não fico jogando para o céu o versículo da minha mente. Posso todas as coisas que Ele me fortalece. Não fico jogando para o céu esses versículos da minha mente. Quando eu falo com Deus, eu falo porque eu estou entendendo o que eu estou dizendo. Aquilo já me foi revelado. E quando aquele versículo me é revelado, eu falo em oração e eu atinjo o mundo espiritual, trazendo aquela bênção na minha vida. É assim. É desse jeito. Não sai dobrando o joelho, falando versículo por versículo, versículo. Você compreende o que você acabou de dizer? Eu disse a palavra em oração. Mas vocês sabem o significado daquilo que você está dizendo? Você sabe? Não sei não. Então você jogou palavras para o ar. Jogou palavras para o ar. Então se você observar o texto aqui, você vai ver que esse Jesus está ouvindo. Jesus está ouvindo. Jesus não corta ele. Rapaz, eu já te disse que eu vou na tua casa? Não.
Jesus está ouvindo, por quê? Porque aquele homem está dizendo com entendimento. Ele está tendo entendimento da fé, entendimento da fé, e Jesus está ouvindo ele. Jesus nos ouve quando a gente, repito, oramos com entendimento. Você está pedindo uma bênção, uma promessa de Deus que aconteça na sua vida com entendimento, porque você sabe que é direito teu. Aquela promessa é um direito que Deus disse que te deu, então você está reivindicando aquela promessa. Você entra na presença de Deus e começa a reivindicar aquela promessa. Senhor, essa promessa para minha casa, para minha família, essa promessa aqui para o meu sono, para mim dormir e ter uma noite de sono em paz, essa promessa aqui para os meus filhos, essa promessa aqui para a salvação de toda a minha família. Você está orando, mas está tendo entendimento daquilo que você está dizendo. Então você atinge com a fé aquelas promessas. Você traz para a sua vida material e ela se materializa através do entendimento que você está tendo. Então, em nome de Jesus, e se eu disser a você aqui hoje que nós estamos no lugar de Jesus, você acredita? Você acredita que nós, como igreja, estamos no lugar de Jesus e tem anjos servindo a igreja? Você crê que tem anjos servindo a igreja? Crê?